custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na semana passada vazaram alguns trechos de uma proposta que está sendo gestada no Ministério da Economia de desindexar o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários da inflação, ou seja, dando abertura que essa remuneração seja feita abaixo da inflação passada, né? O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes negaram que isso vai acontecer, mas cá entre nós, né, Fausto, não existe outro motivo para fazer isso que não de dar um abaixo da inflação, porque se quisesse dar reajuste acima da inflação, inclusive, já teria dado nesses últimos 4 anos. Como é que você vê mais esse plano da equipe econômica de Paulo Guedes, Fausto? Bem, Glauco, isso não é nenhuma novidade, né? Em vários momentos o ministro Paulo Guedes já sinalizou a sua oposição, inclusive, à política de salário mínimo. Não só a política de valorização do salário mínimo, mas o próprio salário mínimo. Em vários momentos ele defende os chamados 3D lá, né? Que é desindexação, desvinculação, e que de alguma forma tem a ver com tudo isso. Paulo Guedes defende que você não tenha nenhuma restrição em relação à elevação ou à baixa de salário, de um lado, e de outro ele defende que o orçamento seja completamente desvinculado, ou seja, não tenha dinheiro, recursos colocados aí, garantidos para a educação, para a saúde. Essa é uma política do atual ministro, ele defende isso, defendeu isso em vários momentos, inclusive encaminhou projetos que tratam de alguma forma desses chamados 3Ds. Então, quando a gente olha, Glauco, o que a gente está assistindo nada mais é do que, caso o governo Bolsonaro se eleja, acho que essa é a intenção, inclusive, por isso que o plano foi colocado, é que eles vão radicalizar mais ainda a política que já vem em implementação. Vamos só lembrar, o governo Bolsonaro não só não deu nenhum reajuste de salário mínimo, como em vários momentos, ele questionou o próprio salário mínimo no caso do Guedes. Então, acho que a gente sabe que, de alguma forma, a gente precisa fazer esse debate da importância do salário mínimo e de quanto ele, de certo modo, é uma das maiores políticas de distribuição de renda nesse país. Só para você ter uma ideia, foi a política de valorização do salário mínimo que possibilitou a gente chegar a esse valor aí de 1.212 que nós estamos hoje com o salário mínimo. Sem essa política, o salário mínimo hoje não chegaria a R$ 700. Ou seja, sem uma política efetiva de aumento do salário mínimo, a gente de fato estaria com valores do salário mínimo muito próximos, inclusive o valor do Auxílio Brasil aí que tem sido discutido. E o impacto do salário mínimo é bastante grande, nós estamos falando aí cerca de 57 milhões de brasileiros que de alguma forma são impactados diretamente pelo salário mínimo, aí sendo 24 milhões de aposentados e 33 milhões de trabalhadores em geral. E lembrando que o salário mínimo é aquele também que garante que o recurso chegue, né, em especial nos pequenos municípios, nas cidades e etc. Quando a gente olha para o que está sendo desenhado, a gente vai vendo o quão este governo defende, antes de mais nada, uma concentração de renda e não a sua distribuição. O debate do salário mínimo é fundamental, é um debate que está organizado no Brasil desde a década de 30, e de alguma forma o governo Bolsonaro, na sua lógica, na sua senha da desconstrução aí da Constituição de 88, mais uma vez vai no sentido de tentar mudar uma lógica que de alguma forma tem garantido o mínimo de remuneração para os brasileiros. E Fausto, você falou a respeito de como seria o valor do salário mínimo caso não tivéssemos, né, a política de valorização que vigorou até o governo Temer e também deixou de existir oficialmente no governo de Jair Bolsonaro. O Centro de Pesquisa e Macroeconomia das Desigualdades da USP fez esse cálculo mostrando como seria o salário mínimo caso as regras propostas por Paulo Guedes de inflação futura com base no IPCA já tivessem valendo. E aí, hoje o salário mínimo seria de R$ 502, quer dizer, estaria abaixo do valor do Auxílio Brasil. Isso mostra que não tem o mínimo cabimento essa proposta, porque às vezes a gente vê isso, né, vem revestido ali com um discurso com aquele economista que parece justificar, mas não tem justificativa, Fausto, ainda mais nesse cenário que a gente tem de desemprego ainda elevado e também trabalho precário. Então, Glauco, aí é que está o movimento, né, do ministro Paulo Guedes e como que ele organiza o pensamento econômico do governo.
Na visão do atual governo, você precisa retirar recursos, né, de alguma forma de um lado para colocar recursos do outro. E esse é o caminho que ele está dizendo que está encontrando. De alguma forma, essa política de colocar a inflação futura, né, no reajuste do salário mínimo é muito parecido com o que a gente assistiu na época da ditadura, em que o que você tinha era o seguinte: você tinha uma política, né, salarial que, na verdade, não garantia o mínimo de inflação para os salários. E aí você tinha, na verdade, um processo de rebaixamento do salário. Era a política lá de esperar o bolo crescer para depois o bolo dividir. De alguma forma, é disso que nós estamos falando. Falar em reajuste de inflação futura, primeiro que trabalhar com inflação futura é decidir qual inflação que você vai trabalhar, né? Se nós estamos falando de meta de inflação e etc. Segundo, é de alguma forma você deixar, né, de lembrar que o salário mínimo ele é um piso, né? Ele é um piso dos salários. Normalmente os salários em geral, inclusive, estão em livre flutuação, estão em livre negociação por conta das campanhas salariais em diversos. O salário mínimo é um piso. Quando você simplesmente deixa de dar ao mínimo, né, que é a inflação, para o piso, o que vai acontecer é que este piso vai sendo reduzido. Para a gente ter uma ideia, Glauco, em alguns municípios, né, em vários municípios pequenos do Brasil, é muito comum o servidor público não ter nenhum tipo de garantia de reajuste de salários. E ano a ano, muitas vezes passa vários anos sem nenhum tipo de reajuste de salário. Muitos municípios, inclusive, são obrigados a pagar, inclusive, o que a gente chama de abono de complementação, que é o quê? É um valor em que, quando o seu salário está menor do que o mínimo, o município é obrigado a pagar esse valor para igualar ao mínimo. Nós estamos falando, então, que num país que historicamente a inflação é um problema e a inflação faz parte das nossas grandes discussões econômicas, você pensar em não ter reajuste do salário mínimo é, de alguma forma, tirar dinheiro de novo dos mais pobres para dar para os mais ricos. E, de alguma forma, é disso que o Paulo Guedes está falando. Não vamos esquecer que um dos principais elementos da política econômica do Paulo Guedes é quando ele vai, de certo modo, desonerando uma série de produtos, uma série de questões, uma série de setores de impostos. A aposta dele qual que é? Você tira recursos do salário mínimo, que vão vincular principalmente aposentados, no caso do preço do orçamento público, e esse recurso é direcionado para as desonerações. Vamos lembrar de novo, né, os 3Ds: desindexação, desvinculação e desoneração. Esta é a tese do Paulo Guedes. A ideia dele: tira recursos do salário mínimo para cortar impostos dos mais ricos. E é o que a gente está vendo agora, se a gente olhar só o que aconteceu com relação à gasolina, né? A gente tem um absurdo hoje no Brasil em que a gasolina custa menos do que o óleo diesel. E a gasolina para quem? A gasolina para quem tem carro, a gasolina para a classe média que se movimenta com o carro. E que, de alguma forma, esse recurso vai fazer falta. Está saindo da onde? Está saindo basicamente de um suporte que o governo está dando por meio da desoneração, seja de estados e municípios, seja da própria União. E esse recurso sai da onde? Sai da educação, da saúde, e agora o Paulo Guedes está indicando claramente por onde ele vai tirar recursos para aumentar as desonerações, que vai passar aí pelo não reajuste pela inflação do salário mínimo. É bastante grave, porque atinge em especial os mais pobres. Nós estamos falando de aposentados, nós estamos falando de pessoas que ganham um mínimo, e que esse mínimo ele é o suporte de diversas famílias. Nós estamos falando de um conjunto grande de trabalhadores na iniciativa privada, inclusive os trabalhadores domésticos, que têm boa parte da sua remuneração vinculada ao salário mínimo. Os trabalhadores informais, inclusive, de alguma forma, têm essa remuneração vinculada ao mínimo. Ou seja, quando a gente vai olhando, o que a gente está assistindo é que há de se confirmar uma política dessa, a gente vai, de alguma forma, assistir um dos maiores programas de rebaixamento e ajuste salarial do Brasil e de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, Glauco. E tem tanto aspecto negativo nesse plano 3D, Fausto, quando a gente observa, por exemplo, a própria justificativa de Paulo Guedes. Ele disse que, quase 93% das despesas do governo são carimbadas, então a gente precisa abrir mais espaço para poder o governo fazer investimentos. Bom, primeiro que ainda bem que são carimbadas, né? Porque senão, por exemplo, a gente já teria aí a área de saúde muito mais desfinanciada do que foi por conta da lei do teto e das ações do próprio governo, chegaríamos numa pandemia
muito mais fragilizados do que a gente chegou. Mas, entre outras coisas, Fausto, esse argumento chama atenção porque o governo está abrindo mão daqueles investimentos que ele teria possibilidade de fazer para dar espaço para as emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Então não faz sentido isso, né? O Paulo Guedes dizer que quer abrir espaço para o governo poder investir mais, sendo que esse investimento, na verdade, está nas mãos ali dos deputados, principalmente dos deputados do Centrão no Congresso Nacional, Fausto. Bem, aí a gente vai vendo as incongruências, né, do atual governo. Na prática, aí, Glauco, o que a gente está vivendo é uma grande disputa pelo orçamento público. Uma parte aí está sendo abocanhada pelas emendas secretas, outra parte o governo tem avançado no seu processo de desoneração, e vamos lembrar, né, desoneração é fazer com que as pessoas, né, principalmente os mais ricos e as empresas, não paguem impostos. Para você ter uma ideia, Glauco, a conta das desonerações no Brasil chega a quase $500 bilhão, ou seja, o Brasil deixa de arrecadar por conta das desonerações o equivalente a mais de 3 vezes o que se gasta com saúde e educação. Isso é só um exemplo da política do Paulo Guedes. A tese dele é enxugar o orçamento e, de alguma forma, o que sobrar, aí ele tem que ter mais manobra para poder gastar. Essa é a ideia. E o gasto passa necessariamente pelo Congresso. Por várias vezes o Paulo Guedes defendeu a tese de que o Congresso deveria definir quanto é e como deveria ser distribuído o orçamento. É isso que nós estamos assistindo aí com relação às emendas secretas, e a gente vai vendo que, na verdade, isso faz parte de uma política, faz parte de um modelo econômico que, de alguma forma, vai tirando, de um lado, recursos do Estado, vai redistribuindo esses recursos do Estado a partir das prioridades dos mais ricos, e, de outro lado, você vai vendo o quê? Você vai vendo que o orçamento vai sendo minado. Agora, sem orçamento, não tem jeito. Não tem política de saúde, não tem política de educação e não tem política previdenciária. E é exatamente por isso que, na sua proposta colocada agora, desvincular o salário mínimo e as aposentadorias da inflação faz parte desse projeto. Ele busca, então, reduzir os gastos, em especial com previdência, e que, de alguma forma, vai impactar aí a vida da maior parte da população brasileira, da maior parte dos lares brasileiros. Essa é a intenção. E aí, com isso, abre espaço para ele desonerar mais setores, desonerar os mais ricos mais uma vez, e, de alguma forma, o Brasil vai caminhando nessa linha daquilo que ele vem defendendo e vem implementando desde o começo do governo Bolsonaro. Os mais ricos ficam cada vez mais com as parcelas importantes do orçamento e os mais pobres vão ficando fora do orçamento público brasileiro. De alguma forma, Glauco, esse é o grande debate que está colocado aí para as eleições que vão se realizar agora no domingo. De um lado, você tem um candidato que fala claramente, né, o presidente Lula fala claramente em colocar o mais pobre no orçamento, e por isso você teve uma política de valorização do salário mínimo, em que o salário mínimo foi reajustado acima da inflação, por todo o seu período de mandato, e de outro você tem um atual presidente defendendo uma política que o pobre tem que sair do orçamento e que o salário mínimo vai ser reajustado abaixo da inflação, que no longo prazo vai ser isso que a gente tem visto e que as contas têm mostrado, né? Sem aumento real do salário mínimo, o salário mínimo seria hoje em torno aí um pouco acima dos R$600. Sem aumento real, com a política implementada pelo Paulo Guedes, o salário mínimo estaria em torno de R$500. Esta é a política que, de alguma forma, Paulo Guedes defende e que, de alguma forma, o presidente Lula vem se totalmente contra. É possível, né, você aumentar o salário mínimo sem, de certo modo, você inviabilizar as contas públicas do país. Fausto, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Até a próxima, ótima semana. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.